Existe um conflito entre o bem e o mal? Você já ouviu a seguinte pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Esse mundo é injusto. São frases que a gente sempre é acostumado a ouvir em todos os lugares, não é verdade? Mas e no contexto bíblico? Será que Deus criou um mundo ruim? Será que Deus criou o mal? São perguntas que às vezes nos fazemos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que Deus, quando terminou de fazer todas as suas obras, Ele olhou e viu que tudo estava muito bom. Então, por que tantas coisas ruins acontecem nos dias de hoje? Para responder esse questionamento, nós precisamos compreender onde que surgiu o mal, ou melhor dizendo, em quem surgiu o mal. Para responder essas perguntas, nós precisamos entender na onde surgiu o mal, ou melhor dizendo, em quem surgiu o mal. Com o auxílio da palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, nós vamos conseguir entender um pouquinho como que o mal veio a existir. No capítulo 28 e no versículo 11, nós vemos que Deus usou o seu profeta para levantar uma lamentação contra o rei de Tiro. Mas é só começar a ler o conteúdo dessas palavras que nós vamos entender que não é bem a um ser humano que ele está dizendo essas coisas. Leia comigo a partir do versículo 11 do capítulo 28 do livro de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu era querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Já deu para perceber que está se referindo aqui a um ser celestial, e ainda assim um querubim, não a um mero ser humano. E o detalhe interessante desse texto de Ezequiel vem nas palavras do capítulo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou-se iniquidade em ti. Essas palavras nos revelam que esse ser foi criado perfeito. E quando a palavra de Deus diz perfeito, quer dizer perfeito em todos os sentidos. Um ser totalmente independente e que tinha vontade e decisão própria. Só que o texto também nos revela que em algum momento achou-se iniquidade no coração desse anjo. O tipo de sentimento que achou-se no coração deste querubim, nós vamos encontrar lá no livro de Isaías, onde Deus também, através do seu profeta, revela que tipo de ambições esse ser começou a desenvolver no seu coração. Acompanhe comigo a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei,
nas extremidades do norte. O versículo 14 ainda nos diz o seguinte: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse sentimento foi alimentado por esse anjo, o sentimento de ser igual ou até maior do que Deus. Mas ele ainda era um ser criado, e com isso foi se corrompendo o seu coração. O versículo 15 diz ainda aqui em Isaías o seguinte: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. E assim o ser que antes era perfeito alimentou um desejo no seu coração que corrompeu a sua alma. E nesse momento surge então o pecado e o mal que nós conhecemos. Mas talvez você agora pode estar se perguntando: o que isso tem a ver comigo e com você? Afinal de contas, essa era uma briga entre Lúcifer, um anjo celestial que morava nas alturas dos céus, com o Deus dele, ou o nosso Deus, o Criador. Por que nós, como seres humanos, fomos envolvidos no meio de toda essa confusão? E o que a origem do mal lá no coração de Lúcifer tem a ver com as coisas ruins que acontecem conosco nos dias de hoje? Deus criou um mundo perfeito. Gênesis nos diz isso. A criação de Deus se encontrava imaculada. Deus fez os animais, a terra, criou o homem e fez uma linda morada para ele no jardim do Éden. Tudo estava correndo perfeito. Deus visitava o homem na viração do dia e lhe explicava as coisas que ele precisava saber. E Deus deu ao homem a seguinte orientação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, nós lemos: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. O homem tinha sido orientado a não fazer uso da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore proibida, do fruto proibido que ficava no meio do jardim. Foi aí então que esse ser que outrora era um anjo celestial, cheio de perfeição, agora um ser corrupto, viu a oportunidade de enganar os nossos primeiros pais. Lúcifer, em forma de uma serpente, observou que Eva estava sozinha no jardim e começou a falar com ela. As palavras daquele animal começaram a encantar a mulher recentemente criada, mas que tinha recebido orientações do próprio Deus. Porém, Lúcifer, com meias verdades, começou a alimentar na mente de Eva a curiosidade para ver coisas que ela nunca tinha ouvido falar antes. E colocou em seus pensamentos uma mentira terrível. Lúcifer disse à mulher que ela não morreria se comesse do fruto. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar na palavra de Deus como os nossos primeiros pais foram enganados por esse ser tão astucioso. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Lúcifer enganou o primeiro casal para que eles desobedecessem a Deus e então agora também tomassem parte do pecado.
e conhecessem então o mal que hoje nos afeta. Nós temos que lembrar que Eva comeu do fruto e ainda deu ao seu marido.